Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Química, foco no Enem. Bom, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a história da Química, como foi que ela se desenvolveu, como foi que começou a importância da Química, como foi que foi percebida essa importância por filósofos, médicos, até chegar na Química como ciência, como modelo científico, certo? Bom, o início. Então, como foi que surgiu a química? Então, segundo os antropólogos, que são os estudiosos que estudam, né, o desenvolver do homem na Terra, né, eles dão início, né, com a descoberta do fogo. Então, a descoberta e o uso do fogo foi de suma importância para o homem na época, né, das cavernas. Isso por quê? Porque com o fogo eles conseguiram se aquecer, né? Eles conseguiram também se proteger de animais selvagens da época e o principal, eles conseguiam cozinhar seus alimentos. Então, com a utilização do fogo, eles começaram a ingerir melhor os alimentos e a digerir melhor esses alimentos. Então, o fogo proporcionou um melhor gosto e uma melhor absorção das substâncias, né, pelo organismo. Então, vocês imaginem naquela época comendo carne crua, né? Então, com o fogo, eles começaram a cozinhar seus alimentos e aí passavam menos mal e o gosto era muito melhor. Então, a cozinha ela é considerada o primeiro laboratório. Então, na cozinha, com a utilização do fogo, né, na época, conseguiu-se fazer várias coisas. Então, como vocês já estudaram na história, por exemplo, né, surgiram várias civilizações. Então, aqui os chineses, a civilização romana, os egípcios, e eles deram grandes contribuições para a química também. Então, o homem foi se organizando em sociedade, e aí eles começaram a descobrir alguns elementos químicos, como o ouro, a prata, o cobre, e aí eles começaram a produzir, a transformar esses elementos químicos em algo útil. Então eles começaram a trabalhar, né, a produzir panelas, utensílios domésticos, armas também, que na época eles precisavam, né, viviam muito em guerra. Produziram vidro. Os chineses conseguiram descobrir a pólvora, né, que era muito usada na guerra, papiro, né, foram os egípcios para as escritas, né, então eles utilizavam papiro, que era uma planta, e conseguiram produzir papel, bebidas e muitas outras coisas. Mas só quem teve assim o primeiro olhar diferenciado, né, para os fenômenos da natureza foram os filósofos gregos. Então, os filósofos gregos eles tiveram esse primeiro olhar de observar e querer entender como aconteciam os fenômenos da natureza. Certo? Então, um dos primeiros filósofos gregos que começaram a estudar os fenômenos naturais foi Demócrito e Leucipo. Então, Demócrito e Leucipo foram dois grandes filósofos gregos e começaram a estudar e a observar o ambiente e criar uma teoria, né? Eles afirmavam que todas as coisas desse mundo poderiam ser divididas em partículas cada vez menores, até chegar em uma partícula mínima que não poderia mais ser dividida, que chamou de átomo. Então, foi Demócrito e Leucipo, essa primeira teoria, né, de observação, eles observaram as coisas ao seu redor e disseram isso, né, que tudo podia ser dividido até chegar a um certo ponto e essa menor partícula ele chamou de átomo. Porém, outro filósofo grego, Aristóteles, também criou uma teoria sobre essa menor partícula formadora da matéria. Então, ele dizia já bem diferente de Demócrito e Leucipo, que não existia átomo, que não existia essa questão de menor partícula formadora da matéria, e sim que a matéria era
formada de substâncias, e essas substâncias eram provenientes dos 4 elementos fundamentais, que ele chamava de terra, né? Fogo, água e ar. Então, esses 4 elementos fundamentais formavam todas as substâncias. Então, por exemplo, para Aristóteles, uma substância que fosse úmida, por exemplo, ela tinha que ter a substância água, né? E uma substância que desse o ar. Então, essas 2 substâncias davam a essa outra substância uma característica úmida. Mesma coisa, frio. Então, para uma substância ter essa característica fria, por exemplo, ela tinha água e ela tinha terra, que para Aristóteles eram as substâncias fundamentais, certo? Mas esses 3 filósofos ficaram brigando por muito, muito tempo e aí não chegavam-se a um consenso sobre essas teorias, de quem estava certo ou de quem estava errado. E isso se arrastou por muito tempo, até que surgiu a alquimia. Então, o que eram os alquimistas? Os alquimistas eram os estudiosos da época, né? Que além de filósofos, eles também incorporaram, né, para esse estudo de observar o ambiente, a física, a astrologia, a filosofia, a magia, a religião. Então, eles juntaram tudo em uma única observação, para se observar o ambiente. Mas o objetivo deles era para benefício próprio. Então, eles não estavam pensando no bem comum da sociedade. Então, o que é que eles queriam, né, descobrir estudando e observando o ambiente? Eles queriam encontrar uma pedra filosofal e queriam também produzir um elixir da vida. Então, o que é que seria a pedra filosofal? Então, seria uma pedra, uma rocha, né? Em que toda vez que tocasse em um objeto, ele se transformaria em ouro. E o elixir da vida, como o nome já fala, eles juntavam várias substâncias, formando, né, um remédio, um elixir, que eles tomariam e viveriam para sempre. Tipo Harry Potter, né? Não sei se a maioria de vocês já assistiram, né? É basicamente isso, é o uso da magia, da bruxaria, né? Então eles pensavam que isso era real, que eles poderiam produzir tudo isso e viver eternamente. Mas eles não conseguiram chegar às suas metas sonhadas. Então nenhum alquimista conseguiu descobrir a pedra filosofal, nem produzir o elixir da longa vida, né? Mas eles conseguiram, né, trazer benefícios aí para a química, como eles descobriram novos materiais, como o álcool, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, além da fabricação de aparelhos, como o almofariz e o alambique, além de criar técnicas, né, simples, como a destilação e a extração. A gente vai rever esses conteúdos também, o que é cada um, mais para frente. Aqui, uma foto do alquimista, né, com várias substâncias. O interessante deles também é que eles escreviam seus livros tudo em códigos. Então, se uma pessoa pegasse aquele livro, não conseguiria decifrar o que ele tinha escrito. Então, isso era para proteger tudo que eles descobriam na época. Então, eles eram bem interessantes. Mas a alquimia não foi para frente. Então, muitos pesquisadores, né, que queriam chegar à resolução desses fenômenos naturais que aconteciam, eles abandonaram esse sonho de alquimia. E aí começaram a enxergar que a química deveria, né, o estudo das substâncias, elas deveriam ter uma coisa mais prática, né, um pouco mais contundente. Então, os cientistas abandonaram, né, esse sonho de alquimia, e um dos primeiros a deixar a alquimia para trás foi Paracelso. Então, Paracelso, ele foi um médico, né? Então, ele começou a ligar a química com a produção de medicamentos. Então, ele dizia o quê? Que o nosso corpo humano, ele possuía várias substâncias químicas.
E aí, quando a gente ficava doente, era porque alguma substância estava faltando. Então, havia um desequilíbrio aí. Um outro estudioso muito importante para o avanço da química como ciência é Robert Boyle. Então, ele era filósofo, mas ele tinha um olhar diferenciado. Então, ele não só se utilizava da leitura, né, da observação, para chegar a uma teoria, mas também ele fazia experimentos. Então, ele começava a enxergar a química diferente. Então, ele publicou um livro. Esse livro era chamado Químico Cético. Então, é um dos primeiros textos científicos que diferenciava a alquimia, né, a química da alquimia e da medicina. Então, ele dizia que a química era uma coisa, a alquimia e a medicina eram outras totalmente diferentes. E foi ele que introduziu o método científico. Então, o que é o método científico? É você observar, você testar e chegar em uma teoria. Então, tem que ter aquele teste, tem que ter aquele experimento para comprovar a sua teoria. Então, no século XVIII, foi aí que a química realmente se firmou como ciência, né? Então, esses filósofos, né, contribuíram bastante, mas foi Boyle, né, que incorporou muita coisa aí, e hoje ele é considerado, né, pelos químicos o pai da química moderna. Então, foi ele que introduziu o método científico, ele criou esse livro, foi um dos primeiros livros falando sobre a química, então ele deu sua contribuição de forma muito expressiva. Bom, outro químico também que foi nessa onda aí de Boyle foi Antoine Lavoisier. Então, Antoine Lavoisier, ele foi um químico espetacular. Então, ele era muito observador, ele era muito cuidadoso. Então, ele testava seus experimentos, pesava, repesava, testava de novo. Então, ele era um cuidadoso cientista que fazia observações detalhadas e planejava seus experimentos. E por isso é considerado também um dos fundadores da química moderna. Então, Lavoisier, ele introduziu o método científico também nos seus experimentos. Ele conseguiu derrubar algumas teorias que há muito tempo passava-se ao longo do tempo, ninguém tinha chegado a uma resposta, como, por exemplo, aqui a teoria do flogístico. Então, o que é o flogístico? A teoria do flogístico era a explicação que Stahl tinha dado sobre a combustão. Então, vocês sabem que a combustão é a queima, né, de algum material produzindo um gás carbônico. Então, ele dizia, Stahl, que toda vez que se tinha uma combustão, uma queima, aquela fumacinha, que era o gás carbônico, seria a alma daquela substância. Então, Lavoisier começou a fazer esse estudo e observou que não se existia uma alma nos elementos, nas substâncias que se queimavam, e sim, quando ela em contato com um gás do ar, né, da atmosfera, ela, né, o fogo se propagava. Então, foi ele que derrubou essa teoria. Ele também contribuiu para dar os percentuais da composição do ar. Então, ele chegou a números bem próximos do que são hoje, né? Com tantos estudos e aparelhos e experimentos que foram feitos ao longo dos anos, né? Lavoisier conseguiu naquela época, né, há bastante tempo, com aparelhagem simples, conseguiu dar a composição do ar atmosférico, que mais ou menos é 78% de nitrogênio, 18% de oxigênio e o restante são de outros gases, Também ele introduziu, né, os seus experimentos a utilização da balança. Então, o interessante é que Lavoisier, toda vez que ele fazia um experimento, para provar alguma das suas teorias, ele pesava o antes e o depois, para ver se tinha alguma perca ou se tinha alguma mudança no peso das substâncias que ele estava ali utilizando, né? Ele também produziu um tratado elementar da química, então ele dava nomenclaturas modernas para os elementos químicos, porque na época
lá dos gregos, dos filósofos gregos, né? Eles davam nomes aleatórios e não tinha um padrão. Então, por exemplo, lá na Europa se chamava de ouro, mas lá na China se chamava de um outro nome, por exemplo. Então, aí foi que Lavoisier, ele criou esse tratado elementar. Então, aquela substância, o nome dela era essa, e era usada em todo o mundo. E aí, com o uso da balança, Lavoisier criou, né, conseguiu comprovar com seus experimentos a lei da conservação das massas. Então, a massa que eu tenho antes nos meus reagentes tem que ser a mesma dos meus produtos. Então, esse conteúdo vocês já viram lá no segundo ano, né? Primeiro e segundo ano. Então, a gente vai rever também um pouquinho sobre essas leis ponderais, certo? E aí, com a utilização da balança, ele conseguiu comprovar isso, que a quantidade de gramas de um lado sempre é a mesma do outro lado. E aí criou-se aquela frase bastante conhecida: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, essa lei da conservação da massa de Lavoisier, ela até hoje é utilizada, certo? Totalmente perfeita. Então, qualquer experimento que a gente faça, o antes, né, os reagentes e os produtos vão ter mesmo peso, a mesma quantidade de massa, certo? Mas não foi só Lavoisier e Boyle que contribuiu para o avanço da química, né? Então, depois deles, outros pesquisadores começaram a se interessar pela química e também deram grandes contribuições. Coloquei aqui os exemplos mais conhecidos, né? Mas tem muitos outros, certo? Então, aqui John Dalton, a gente vai ver na próxima aula um pouquinho sobre os modelos atômicos, né? A teoria atômica. Dalton foi um dos primeiros também a criar essa teoria e ele deu uma grande contribuição para o avanço do estudo do átomo. Dmitri Mendeleev, que foi o criador da tabela periódica como ela é hoje, né, desse mesmo jeitinho. Então, ele foi organizando os elementos químicos até chegar a essa estrutura da tabela de hoje. O casal Curie, Marie Curie e Henri Becquerel, então, eles foram químicos que descobriram os elementos radioativos, né? Então, são muito utilizados, né, em aparelhos de tratamento de câncer, para a produção de energia. Então, uma grande contribuição aí. Ernest Rutherford, também como Dalton, né, na estrutura atômica, a gente vai ver na próxima aula um pouquinho, relembrar os modelos atômicos e muitos outros químicos. Então, a química foi cada vez mais se avançando, mais pesquisadores se interessaram pelo estudo da química, né? E mais avanços e mais contribuições ao longo do tempo foram sendo geradas. Então, essa complementação da prática com a teoria e vice-versa continuou e continua se aprofundando até hoje. Então, a química como ciência, ela tem que ter a prática junto com a teoria. Então, não posso só fazer os experimentos sem ler alguma coisa envolvida. Então, para o estudo da química, é de suma importância essa junção da prática com o experimento. Então, por isso, né, com essa junção da teoria e a prática, a gente teve um grande progresso maravilhoso com a contribuição do estudo da química. Então, vocês imaginem, né? Os remédios como aspirina, o Tilenol, enfim, tantos medicamentos, então a química contribuiu bastante com isso. O sal de cozinha, os temperos em si, então todas substâncias químicas, né, na proporção perfeita. O álcool, o vinagre, aqui no caso o grafito de carbono, então imagine tantas contribuições e tantas substâncias que estão presentes no nosso cotidiano. Então, a química está ali, em tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz e em tudo que a gente usa também. Bom, então, como a gente sabe, terceiro ano, foco no Enem, então eu procurei uma questão que tinha a ver com esse conteúdo da história da química, com o avanço da química. Então, a gente vai dar uma lida aqui e dar a resposta para vocês.
Essa questão é do Enem de 1999, então, vocês veem, então, o Enem vem de muito tempo, então eles sempre pegam teoria também, não só questões de cálculos, matemáticas envolvidos na química, né, mas também parte teórica. Vamos lá. Desde longas investigações, convenci-me por fim de que o Sol é uma estrela fixa rodeada de planetas que giram em volta dela e de que ela é o centro e a chama, que, além dos planetas principais, há outros de segunda ordem que circulam primeiro como satélites em redor dos planetas principais e como estes em redor do Sol. Não duvido de que os matemáticos sejam, na minha opinião, se quiserem dar-se ao trabalho de tomar conhecimento, não superficialmente, mas de uma maneira aprofundada, das opiniões que darei nesta obra. Se algum homem ligeiros, ignorantes, quiserem cometer contra mim o abuso de invocar alguns passos da Escritura Sagrada, a que torçam o sentido, desprezarei os seus ataques. As verdades matemáticas não devem ser julgadas, senão por matemáticos. Então, isso aqui é uma frase de um livro de Copérnico Nicolau. Temos outra frase aqui também. Aqueles que se entregam à prática, sem ciência, são como um navegador que embarca em um navio, sem leme nem bússola. Sempre a prática deve fundamentar-se em boa teoria. Antes de fazer um caso, uma regra geral, experimente 2 ou 3 vezes e verifique se as experiências produzem os mesmos efeitos. Nenhuma investigação humana pode se considerar verdadeira ciência se não passa por demonstrações matemáticas. Essa aqui é uma frase de Leonardo da Vinci, né, em uma das suas cartas. Aí a questão da Enem pergunta: os aspectos a serem ressaltados em ambos os textos para exemplificar o racionalismo moderno é. Então, ele quer saber aqui qual é a ideia geral desses textos, tanto de Copérnico como de Da Vinci. Então, ele fala aqui, letra A. A fé como guia das descobertas. Não vi ele falando aqui de fé para descobrir alguma coisa. Então, letra B. O senso crítico para se chegar a Deus. Então, em nenhum momento também ele falou aqui, né, sobre religião. A limitação da ciência pelos princípios bíblicos. Também não. Ele não fala aqui da questão, por exemplo, da formação do homem, né? De como se originou o homem, né? A Bíblia tem uma ideia, a ciência tem outra, mas em nenhum momento, nenhum desses textos aqui, de Copérnico ou Da Vinci, falou dessas limitações. A importância da experiência e da observação, vamos deixar ela à parte, né? Então, o princípio da autoridade e da tradição. Também aqui não fala nenhuma coisa de tradição ou ser autoritário sobre alguma ideia, enfim. Então, a resposta para essa questão do Enem seria a letra D, né? Letra D de dado. Por quê? Porque os dois textos, tanto de Copérnico como de Da Vinci, eles tratam, né, da ciência, mostrando que o método científico ele tem que ser utilizado sempre. Então, somente aqueles que conhecem a ciência, os estudadores da ciência, que podem dar suas opiniões. Uma pessoa leiga, que não entende do assunto, não entende do passo a passo de como seria, não pode dar sua opinião. É isso que eles quiseram dizer ali. Então, o que é o método científico? A experimentação, a observação, dúvida, até chegar a uma hipótese. Então, a gente vê lá no texto, ele fala, a gente tem que testar e testar várias vezes o experimento para ver se ele vai dar a mesma resposta. Então, toda vez que a gente fala em química ou qualquer outra ciência, então a gente sabe que hoje ela segue esse modelo científico. Experimentação, observação, dúvida e hipótese, certo? Então, chega ao fim
nosso resumo geral sobre a história da química, né, como ela surgiu até os dias de hoje. Para complementar o nosso estudo, eu vou deixar 2 links lá também no Google Sala de Aula, certo? Para vocês assistirem. O primeiro link é do YouTube, vou colocar lá, é sobre a história de Lavoisier. Eu acho que ele é um químico excepcional, mas infelizmente teve uma morte bem trágica, então vocês não vou dar spoiler, né? Vão lá, vão assistir, certo? E o segundo vídeo, acho que ele é bem pequenininho, não chega nem a 5 minutinhos, é um pouco sobre a evolução da química também, a descoberta, certo? E aí vocês também vão ter esse link também lá no Google Sala de Aula, certo? Vai ter uma atividade logo depois, vai ter a frequência também, e aí qualquer dúvida, vou estar lá à disposição no WhatsApp no horário da nossa aula. Beijos, até a próxima.